Who's somehow wriggled through to run this. Neymar! Holândia está ali na frente dele. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Escapou! O Juan botou o pé e travou e tomou. Juan com Neymar, vem no meio. Bolatti foi driblado. Neymar escapou, fintou mais um na área. Vai fazer um golaço, bateu. Vai entrando, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Sensacional! A partir da aposentadoria de vários jogadores que fizeram história no futebol brasileiro, como Ronaldo, Ronaldinho e entre outros, ou podem ser que eles ainda não tivessem sido aposentados, porém já estava no fim de carreira, já não estava desempenhando aquilo que eles mostraram no auge, naquilo que ele se propunha a fazer para o futebol internacional, inclusive no futebol brasileiro, que estava ficando cada vez menos vistoso. Você pode amar ou odiar o Neymar, mas existe uma coisa que ele mudou no futebol brasileiro e quase ninguém fala sobre isso hoje em dia. Durante muitos anos o futebol brasileiro era conhecido por um estilo específico, jogadores mais sérios, muito menos ousado, menos dribles arriscado. O medo de errar começou a substituir a criatividade, porque o futebol começou a ser espelhado muito pelo futebol europeu, que era um futebol que começou a ficar mais tático, menos dribles, menos coisas geniais durante o jogo. Durante muitos anos o futebol brasileiro era conhecido por um estilo específico, jogadas rápidas, muitos dribles, jogadores que eram diferenciados, jogadores técnicos. Porém, na virada do século, entre 90 e os anos 2000, o futebol brasileiro começou a perder muito desses jogadores para a Europa, porque a Europa começou a mudar o seu estilo de como era abordado o futebol lá e começou a trazer os jogadores de fora, porque a condição financeira era diferente e a gente começou a ter que se virar com o que tinha. Jogadores mais sérios, menos ousados, menos dribles arriscados, o medo de errar começou a substituir a criatividade. Até que um garoto apareceu. Neymar surge no Santos fazendo exatamente o que diziam para não fazer. Dribles, provocação, ousadia, tudo isso era o futebol cada vez mais engessado. Porém, quando esse garoto surge, nos primeiros jogos dele já dava para ver que ele era diferente, que ele tinha algo ali que ia mudar totalmente o estilo de como o futebol era visto nos anos 2010. Era um garoto franzino, um garoto que corria muito, era um garoto que não tinha medo de arriscar. E o mais impressionante, funcionava. Ele não apenas ganhava jogos, dava show, lotava estádio, fazia dribles, fazia gols muito bonito. Ele chamava a atenção do mundo inteiro. Pessoas lá da Espanha, França, Alemanha, Inglaterra começaram a olhar Neymar de um jeito diferente, via que ele não era só um jogador que tinha um grande potencial. Depois de Neymar, algo mudou silenciosamente. A nova geração começou a jogar diferente. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, todos cresceram vendo que era possível ousar, era possível driblar, era possível arriscar, era possível sair daquela bolha que o futebol brasileiro já estava ficando fadado a isso. Não só porque todos os nossos jogadores mais técnicos, mais ousados, mais diferenciados saíam muito cedo do futebol brasileiro para ir jogar na Europa. E isso ficou cada vez mais claro quando surge o Neymar e após o Neymar começaram a ressurgir o DNA do futebol brasileiro. Errar nunca deixou de ser um pecado absoluto. Mas essa mudança teve um preço. Neymar passou a ser mais criticado do que protegido. No Brasil ele virou alvo, na Europa virou espetáculo. Talvez porque mudar o padrão incomode mais do que falhar tentando. E com isso surgem vários vídeos, tipo aquela declaração do René Simões que vai ficar marcado na carreira do Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. A declaração de Dorival Júnior e por aí vai. A gente tinha muita coisa pró Neymar, mas também a gente tinha muita coisa contra o Neymar. E isso é normal. Quando você estoura uma bolha, isso acontece. Você sempre vai ter coisas negativas e coisas positivas, porque você se tornou grande demais. E isso foi o que o Neymar fez no futebol brasileiro. Talvez o maior legado do Neymar não tenha sido títulos ou números, mas ter mostrado que o futebol brasileiro ainda pode ser criativo. E a gente viu isso, a gente continua vendo e vai ver por muito mais tempo. Apesar de o Neymar já não ser mais aquele garoto de 20 anos, e ele ainda tá perto da aposentadoria, a gente pode dizer que ele moldou
uma nova história no futebol brasileiro. Pós-Pelé, teve outras gerações, teve geração de Zico, teve geração de Romário, teve geração dos Ronaldo, aí veio a geração do Neymar. E por uma opinião própria, eu acho que o Neymar é o jogador 5 mais histórico de dribles, com o futebol mais vistoso, e ele conseguiu trazer isso, mesmo que após ele poucos tenham surgido, mas foi uma grande mudança. Neymar vai ficar marcado para a história do futebol, não só brasileiro, mas como futebol mundial em si. Neymar não foi só um grande jogador fora da curva no futebol brasileiro, como também foi no futebol mundial, e é um daqueles jogadores que vai ficar marcado uma geração inteira e também na história do futebol, assim como foram grandes jogadores do futebol brasileiro e do futebol mundial, porque o nível e o protagonismo que o Neymar trouxe, até porque ele viveu uma era muito difícil, que foi a era de Messi e Cristiano Ronaldo, que por sua vez não deixou a desejar quando teve a oportunidade. Quando estava em seu apogeu, Neymar foi um dos grandes jogadores da história do futebol, trazendo um futebol vistoso, trazendo um futebol que todo mundo gostava de ver, lotava estádio, a torcida pagava o ingresso com gosto para assistir Neymar. E na volta do Brasil, Neymar sim teve seus grandes momentos, mas também teve seus piores momentos no futebol brasileiro. Mas não dá para negar, ele foi uma grande inspiração não só para torcedores, também como jogadores. Há muitos jogadores aí que foram sim inspirados no Neymar, como comemorações, como o estilo de driblar, como o jeito como ele aplica o futebol no profissionalismo dele. Neymar é um daqueles jogadores que sim, eu acho que é um dos maiores jogadores que já pisaram em solo, não só brasileiro, como em solo mundial. Agora, para você, deixa sua opinião aí, deixa seu comentário sobre o que você acha do Neymar, se ele é isso tudo, se ele, se talvez ele possa ser isso tudo, ou se ele não foi. Se ele foi talvez só uma mídia, como muitos dizem, mas sim, não dá pra negar que Neymar é um grande ícone. Então, se você gostou desse vídeo, cara, comente que pra poder sair mais vídeos aqui, se inscreva no canal que é muito importante, deixe o seu like, que eu espero muito, cara, que esse vídeo vá bem. E pros próximos vídeos, eu não sei se eu vou conseguir fazer a mesma aplicação desse vídeo, mas que a qualidade vai aumentar. E até a próxima. Neymar escapou de um, de dois, fechou pra área, vai fazer mais um, apenas o goleiro atirou, gol! Gol! Neymar! Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Todos deveriam se ajoelhar e agradecer a Deus. Que jogador extraordinário! 19 minutos, o Inter recém tinha feito o gol. E ele escapou pela minha esquerda, ganhou de todo mundo e fez mais um gol, como já tinha feito o segundo. Ele é imparável, imarcável, ele é demais, torcedor. Ele é demais, ele é Neymar.